Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje eu vou mostrar para vocês, principalmente para aqueles professores do ensino fundamental dos anos finais, uma proposta pedagógica de ensino e aprendizagem em matemática. Essa proposta foi idealizada a partir de um material didático denominado Jogo dos Discos. Dessa forma, nós vamos resolver um problema que foi criado e, para a sua resolução, nós vamos estar utilizando conceitos de probabilidade. Então, na primeira parte do vídeo, eu vou comentar com vocês sobre o objetivo dessa proposta, certo? Como construir os jogos dos discos, apresentarei o problema que vamos resolver, vivenciaremos aqui todo o processo de lançamento dos discos no tabuleiro, analisaremos os dados na tabela e, por fim dessa primeira parte, nós vamos resolver o problema apresentado e analisar os resultados. Já na segunda parte do vídeo, nós vamos ter um convidado aqui, o professor José de Aquino, mestre em Educação Matemática e com experiência no ensino fundamental dos anos finais, que vai falar um pouco sobre a importância dos jogos matemáticos, sobretudo dos jogos dos discos na aprendizagem de conceitos probabilísticos. Vamos começar então? Bom, a nossa proposta tem como título Lançando Discos e Alcançando o Conhecimento. Essa atividade foi idealizada a partir do jogo dos discos e tem por objetivo familiarizar os estudantes com situações decorrentes de acontecimentos aleatórios pelo viés experimental e será utilizada como introdução ao conceito de probabilidade. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, o que o estudante poderá aprender com essa aula? Nós trazemos aí como objetivo geral, né, a construção do conceito de probabilidade com a participação dos alunos, proporcionando, por meio de experimento, uma investigação que leve o aluno a perceber a abordagem do objeto matemático envolvido. E essa proposta, né, da atividade será desenvolvida nos princípios da interação, autonomia e cooperação, certo? Espera-se, com a realização dessa atividade, que os alunos possam alcançar alguns objetivos específicos, tais como desenvolver a compreensão de probabilidade através da realização de experimentos práticos, aprender o conceito de probabilidade de forma dinâmica, atrativa e contextualizada, compreender os conceitos de experimento aleatório, espaço amostral e evento favorável e não favorável, calcular probabilidades considerando a razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis, estimar a probabilidade de ganho a partir do lançamento aleatório de um disco, organizar dados em tabelas através da coleta de dados e desenvolver atividades em grupo. Bom, a modalidade de ensino, né? Nós vamos trabalhar com os alunos do sétimo ano, mas também essa atividade ela pode ser estendida para o oitavo e o nono ano também, né? Uma vez que esse conteúdo ele pode ser aplicado também nesses outros anos, certo? E a componente curricular matemática, o tema noções de probabilidade, espaço amostral, eventos aleatórios, eventos favoráveis e não favoráveis, a duração da atividade. Para essa atividade, nós estamos organizando em 4 horas aulas de 50 minutos, porém o professor pode utilizar, né, dependendo aí do contexto, da especificidade da sua sala, né, da sua sala de aula, pode até utilizar mais horas, mas aqui para essa atividade nós estamos calculando aí 4 horas aulas de 50 minutos, tá bom? Os conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o estudante. Então, para a realização dessa atividade, o estudante precisa conhecer as operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, frações, porcentagem, geometria, né, que é diâmetros e lado de quadrado, área. E convém ressaltar que os alunos devem saber também
organizar dados em tabelas. E as estratégias, né, e recursos das aulas ou da aula, esta aula foi dividida em 4 momentos. No primeiro momento, nós vamos construir o tabuleiro, apresentar o problema do jogo, suas regras, a divisão das equipes, onde cada equipe ficará de um lado da sala. No segundo momento, né, uma segunda aula, a realização dos experimentos com lançamento de disco no tabuleiro, que foi construída pelo grupo de alunos. No terceiro momento, vamos trabalhar com os dados obtidos na etapa anterior, construir uma tabela e analisar esses dados nessa tabela. E, no quarto momento, resolver o problema proposto por meio da análise coletiva dos resultados. Beleza? Próximo slide. Para a construção do tabuleiro e da realização de toda a atividade, o professor divide a sala em 4 grupos, né? E solicita que cada grupo traga para a próxima aula, que será o primeiro momento da atividade, os seguintes materiais, que são esses aí do slide. Cartolina ou papel cartão, com medida de 42 por 42 centímetros, régua, esquadro, fita adesiva, lápis, moedas de 10 centavos, de 25 centavos, botões de camisa e botões de roupinha de bebê, tá certo? Para esse primeiro momento, né, que temos, estamos estimando um tempo de 50 minutos. E antes de fazer algumas explanações sobre o primeiro tópico, que é a construção do tabuleiro, vamos assistir a um vídeo onde mostra o passo a passo desta construção. Vamos lá? Vimos aí o passo a passo da construção do tabuleiro. Então, pessoal, nesse primeiro momento, na posse de todos os materiais que foram solicitados anteriormente, o professor explica aos grupos como será a construção. Diz que o tabuleiro do jogo dos discos tem o formato de um quadrado, né, de 42 por 42 centímetros, um quadrado maior, né, onde eles deverão marcar e cortar, que dentro desse quadrado maior possui quadriculados de 3 centímetros de lado. E aí, após a explanação referente à construção do jogo, o professor pode solicitar que iniciem a confecção da malha quadriculada utilizando o material. E nesse momento, o professor pode ir auxiliando os grupos, né, e supervisionando. É interessante que o professor disponibilize um tutorial em PDF ou um vídeo com as orientações para a construção do tabuleiro para questão de praticidade, não é verdade? Para não tomar muito tempo nessa construção do material. E aí, pessoal, só abrindo parênteses aqui, o professor, no processo da construção, deve questionar os grupos referentes a quais conteúdos poderiam ser estudados, né, revisados a partir daquela construção, certo? Espera-se que os alunos respondam, né? Ou mesmo que os alunos não saibam responder, o professor vai indagando e lembrando alguns desses conceitos
estudados por eles. Como, por exemplo, pessoal, o que vocês estão construindo? Eles vão estar construindo polígonos, né? E que esse polígono tem ângulos internos, né, iguais a 90 graus, que o polígono é um quadrilátero, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, né? Que a unidade padrão no Sistema Internacional de Comprimento é o metro, e mencionar também seus múltiplos e submúltiplos, tudo isso, né? Que é possível efetuar o cálculo de área e perímetro, conhecendo as medidas dos lados, né? Então, pessoal, o professor aproveita com essa construção e vai revisando outros assuntos já vistos por eles. E aqui eu abro uma observação. Além de revisar os conceitos matemáticos citados, né, espera-se também que os estudantes aperfeiçoem, né, suas habilidades ao trabalhar manuseando a régua, o par de esquadro, enfim, né? Próximo slide. Bom, então, com o tabuleiro construído, né, por cada grupo, o professor apresenta para os alunos o problema, né, que irá nortear toda a construção dos conceitos probabilísticos. Gente, e aqui para nós, ó, a maioria dos alunos amam aprender por meio da contextualização, aprender brincando, principalmente quando se trata, né, de conceitos matemáticos, não é verdade? Bom, em seguida, ainda no primeiro momento, né, nessa aula de 50 minutos, o professor parte para a apresentação do problema. Se não der tempo, o professor pode deixar para a próxima aula, certo? Pois não sabemos, né, dos contratempos que poderão existir, mas eu acredito que nesse primeiro momento dê para apresentar o problema aos alunos. Então, o problema é o seguinte: vamos ler. João vai passar as férias na casa de sua tia, que tem 3 filhos, numa cidade onde não tem internet e seus primos sempre inventam brincadeiras novas. Com isso, João gostaria de levar uma brincadeira também e começou a criar o jogo dos discos em sua cabeça geniosa. João pensou num tabuleiro com 42 por 42 centímetros de cada lado, e dentro desse quadrado possui outros quadrados com 3 centímetros de lado. Só que João está com uma dúvida. Qual o diâmetro de disco que ele vai utilizar para que o jogo fique mais competitivo? Com isso, ele pensou em discos com os diâmetros de 2 centímetros, 2,5 centímetros, 1,1 centímetro e 0,9 centímetro. Vamos ajudar o João a descobrir qual disco que terá a maior e a menor probabilidade de ficar dentro dos quadrados no tabuleiro. E aí, nesse momento, né, já começa a despertar uma certa curiosidade nos alunos, né? Então, vamos para os próximos slides. Pois é, então, na sequência, o professor explica como vai ser o jogo, né? Depois de apresentar o problema de João para a turma, o professor deve pedir, né, que os alunos se organizem em grupos de 4 pessoas e cada grupo fica com um disco com diâmetro diferente. Lembremos, pessoal, que temos os diâmetros, né? Moedas de 10 centavos, moedas de 25 centavos, botões de camisa e botões de roupinha de bebê, certo? E para designar qual grupo que ficará com qual diâmetro, ou seja, qual grupo ficará com a moeda de 10 centavos, de 25 centavos, qual é o grupo que vai ficar com o botão de camisa de bebê e o botão de camisa, a gente pode estar fazendo um sorteio, beleza? Em seguida, mostrará como cada equipe fará a pontuação, que é o seguinte: a equipe que jogar o disco dentro do quadrado do tabuleiro marca 1 ponto. Aquele que jogar e cair sobre as linhas não marcará ponto, como vocês estão vendo aí no slide. Na figura que vocês estão vendo, o disco 1 é uma jogada favorável, pois cai inteiramente dentro do quadrado, não é verdade? Já os discos 2 e 3 não são jogadas favoráveis, pois os discos tocam nos lados dos quadrados. Estão vendo aí? Cada equipe deve jogar seu disco para o meio do tabuleiro e não jogar perto deles, para que não haja tendência nas jogadas. Eu vou explicar mais à frente essa questão, né, desse processo não poder ter tendência na jogada, certo?
Nos próximos slides eu vou estar explicando isso aí, não se preocupem não. Então, no próximo slide, né, nós temos aqui o segundo momento, né? Antes de fazer algumas explanações sobre esse segundo momento, que é o lançamento de discos, eu vou passar para vocês aqui um vídeo, né, onde mostra esse processo de lançamento, certo? Vamos lá? Vimos aí no vídeo todo o processo de lançamento dos discos no tabuleiro. Então, o professor vai solicitar que cada grupo faça pelo menos 200 lançamentos, né? 200 lançamentos que podem ser feitos de 10 em 10, ou seja, um membro do grupo, né, vai pegar 10 moedas de 10 centavos na palma da mão e vai lançar em direção ao seu tabuleiro que foi construído, certo? A mesma coisa o segundo grupo vai fazer. Vai pegar 10 moedas, porém de 25 centavos. O terceiro grupo vai fazer o mesmo com os 10 botões de camisa. E o quarto grupo vai fazer a mesma coisa com os 10 botões de roupinha de bebê. Tá certo, pessoal? Esse processo será feito por esses grupos 10 vezes para contabilizar os 200 lançamentos. Tá bom? E a cada 10 lançamentos, os estudantes contam aqueles favoráveis, ou seja, em que o disco caiu inteiramente dentro do quadrado, como vimos, né, no vídeo, certo? Gente, ó, é importante que o professor solicite que os lançamentos sejam realizados sem mira, de olhos fechados para o tabuleiro, para garantir que não haja nenhuma tendência no local onde o disco irá parar no tabuleiro, certo? E aí, como eu havia falado, né, que eu ia explicar sobre a tendência na jogada, é o seguinte: o professor aproveita aqui e trabalha a questão do lançamento ser aleatório, que é justamente isso. Para que a jogada não seja tendenciosa e acabe influenciando no resultado e assim fugindo dos resultados possíveis, o lançamento tem que ser aleatório, ou seja, deverá achar uma distância confortável para que não esteja muito longe ou nem muito perto. Além disso, o lançamento tem que ser feito horizontalmente, tá bom? Então, tudo isso é para o evento ser aleatório e não haver tendência na jogada. Beleza, pessoal? E aí, os 4 grupos, né, vão realizando suas anotações de acordo com os lançamentos realizados, certo? O professor orienta os alunos a irem fazendo suas próprias anotações. Como sugestão, eu trouxe aqui, né, essa tabela que vocês estão vendo aí no slide, certo? Que você pode estar fazendo com seus alunos, né? Essa tabela é uma sugestão, mas o aluno pode também estar criando sua própria tabela, ou como eu disse, né, fazendo suas anotações. Então, nós estamos vendo aí, né, no slide, tabela 1, dados obtidos no lançamento dos discos, onde nós temos L, Q e F. L significa o número de lançamento, o Q a quantidade de discos lançados e o F a quantidade de lançamentos favoráveis. Então, os alunos, né, vão realizando os seus lançamentos e vão anotando as quantidades de lançamentos favoráveis, ou seja, onde o disco caiu inteiramente dentro daquele quadrado menor, tá certo? Então vamos para o próximo slide.
Bom, aí na terceira aula, né, que é o terceiro momento, depois de lançarem os discos e estarem com os dados, né, anotados na tabela, que são os lançamentos que foram favoráveis, os alunos irão analisar os dados, né? Aí, primeiramente, eles irão calcular a probabilidade de ganho para cada diâmetro, né? O que é que eles vão fazer? Eles vão fazer uma divisão do número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, né? E, assim, essa divisão, pessoal, nada mais é que o cálculo da probabilidade, certo? Que o professor pode estar frisando, realçando isso para os alunos, tá bom? Então, após cada grupo ter seu resultado, ou seja, a probabilidade dos lançamentos favoráveis, esses grupos irão disponibilizar entre si os dados para que façam a análise do jogo de cada um, certo? Em seguida, organizarão os dados na tabela, que é essa aí, né, do slide, e nós estamos vendo aí, tabela 2, organizando os dados obtidos com lançamentos. Temos tipo de disco, o diâmetro, a quantidade de lançamento, eventos favoráveis e a probabilidade de ganho, certo? Tipo de disco, nós temos moedas de 25 centavos. Qual é o diâmetro? 2,5. Quantidade de lançamento? 200. Eventos favoráveis, né? Esse grupo acertou 11, né? 11 discos. 11 discos nos quadrinhos. Então, foram 11 eventos favoráveis. E o que, que ele vai fazer para calcular a probabilidade? Eles vão pegar os números de casos favoráveis e dividir pelo número de casos possíveis. Então, vai pegar o 11 e dividir por 200, que vai dar um número decimal, 0,055. Quando nós transformamos esse número decimal em porcentagem, ou seja, eu vou correr duas casas decimais para a direita, ele vai se transformar em 5,5%. Moedas de 10 centavos. Qual é o diâmetro? 2 centímetros. Quantidade de lançamento? 200. Eventos favoráveis. Esse grupo, vamos supor que acertou 14, né? Eventos favoráveis. Então, eles vão calcular a probabilidade de ganho. 14 dividido por 200 dá um número decimal, 0,07. Quando a gente transforma esse número decimal em porcentagem, ele se transforma em 7%. A mesma coisa vai fazer com os botões de camisa e com os botões de roupinha de bebê. Lembrando que a probabilidade de ganho, o aluno vai ter que dividir o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, como a gente está vendo aí nessa fórmula abaixo da tabela, tá certo? Então, depois que o gráfico, né, for montado pelos alunos, o professor pode fazer uma discussão coletiva, né, com a turma, né, sobre os experimentos realizados e a experiência, né, de cada um com os diferentes tipos de disco, fazendo a comparação, né, das tabelas de todos os grupos, tá certo? Então vamos para o próximo slide. Bom, daí volta ao problema inicial, né, que é saber qual disco que João tem maior e menor probabilidade de ganhar seu jogo. E aí os alunos vão perceber que o tamanho dos discos interfere nos resultados favoráveis. Não é mesmo? Vocês observaram isso? Né? Que os discos de diâmetros diferentes resultam, né? Eles resultaram em probabilidade diferente. E vão chegar à conclusão de que os discos com menores diâmetros resultaram em mais eventos favoráveis. Ou seja, a gente observa que quanto menor é o diâmetro do disco, maior é a probabilidade de obter um lançamento favorável, tá certo? Então vamos voltar aqui no slide anterior. Olha só, vocês observam aí, ó, que moedas de 25 centavos, qual foi a probabilidade de ganho? 5,5 centímetros. Ela tem 2,5 de diâmetro, né? Moedas de 10 centavos, ó, o diâmetro já diminui, 2 centímetros. Mas qual foi a probabilidade de ganho? 7%. Os botões de camisa, 1,1 centímetro. Qual foi a probabilidade de ganho? 36. Já os botões de roupinha de bebê, olha só, ó, probabilidade de ganho 50%, certo? Por quê? O diâmetro dele, o diâmetro do botão de roupinha de bebê foi 0,9 centímetro. Então, portanto, João vai descobrir
qual o disco que terá a maior e a menor probabilidade de ficar dentro dos quadrados no tabuleiro, não é verdade? E o disco de menor probabilidade de ficar dentro dos quadrados é a moeda de 25 centavos. E o disco de maior probabilidade de ficar dentro dos quadrados é o botão, né? O botão de roupa de bebê. Tá certo, pessoal? Então, voltando lá para os slides, eu só voltei para poder explicar essa situação para vocês. Então, gente, como vimos, né, durante todo esse processo, os alunos aprenderam vários conceitos, né, de forma divertida e brincando. Eles aprenderam a noção de probabilidade, né, que um lançamento é denominado de evento, aprenderam sobre quando um lançamento é aleatório, aprenderam também a noção de eventos favoráveis e não favoráveis, que para calcular a probabilidade de um evento basta dividir os casos favoráveis, que são os lançamentos, pelos casos possíveis, que é o total de lançamento, certo? E se necessitar também, o professor pode estar revisando todos esses conceitos de maneira mais formal, né? E utilizando bastantes exemplos ou outros exemplos, certo? Gente, eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado a todos, a todas, a todes. Espero que tenham gostado, né, dessa proposta pedagógica, onde foi destacado o uso de um material pedagógico voltado para a disciplina de matemática, que de forma lúdica, né, auxilia no processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. Eu espero assim que essa perspectiva pedagógica seja inserida em salas de aula de vocês, fomentando as discussões acerca da educação matemática. Meu muito obrigado e até a próxima. Olá, eu sou José de Aquino, sou professor de matemática na educação básica, sobretudo no ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. E hoje eu estou aqui para falar sobre a importância dos jogos no ensino e aprendizado de matemática. A gente sabe que a matemática ela consiste em muitos desafios cognitivos e os jogos eles dinamizam esse processo tanto de ensino quanto de aprendizagem, que é a abstração dos estudantes a partir de alguns jogos, algumas estratégias adotadas. Em especial, os jogos dos discos ele tem uma potencialidade pedagógica muito boa. Nos anos iniciais, por exemplo, podemos trabalhar com os jogos do disco, com os alunos, desde o processo de construção em uma cartolina, em um outro papel qualquer, né? Trabalhando inclusive essa questão da manipulação dos instrumentos de geometria, a régua, o lápis, o compasso, para montar a malha. Nos anos finais do ensino fundamental, a gente já pode também estar ampliando um pouco disso, trabalhando com cálculo de áreas, assim como nos anos iniciais, né, cálculo de área, perímetro, estimativas, e nos anos finais trabalhar mais essa questão da probabilidade, das possibilidades, o conceito de chance. Na educação, no ensino médio, esses conceitos podem ser ampliados, inclusive para trabalhar o conceito de probabilidade geométrica. E é um jogo muito fácil de ser montado, de ser criado, e o potencial pedagógico dele atende muito bem ao processo de ensino e aprendizagem de matemática. Obrigado.